Queridos irmãos, é um prazer estar junto de vocês, de certa forma, para falar um pouquinho da palavra de Deus, aprender um pouco mais daquilo que ele tem para nos ensinar. Muito bom ver os louvores aí aparecendo a família do Ademir, muito gostoso ver, escutar essas vozes, é muito bom essa comunhão, que de certa forma estamos conseguindo continuar, né? Todas as quartas-feiras, todos os domingos, estamos reunidos aí para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor, né? Hoje vamos falar um pouquinho de um tema aí que já, de certa forma, já foi falado. Há algumas semanas o David, ele trouxe para nós aí uma aula que ele falava sobre segurança mais confiança igual a esperança. Quem é que lembra dessa aula? Foi muito boa e deu para a gente discutir um pouco mais. A gente ouviu alguns exemplos de irmãos falando sobre o resultado das orações, né? Quando foi sim, quando foi não, quando foi espere, né? Foi muito gostoso sentir esse compartilhamento das experiências dos irmãos, né? E discutimos algumas orações, né? E aí ficou muito claro, pelo menos para mim, que a oração de Deus, quando a gente pede a Deus em oração, ele pode falar sim, ele pode falar não, como ele pode falar simplesmente espere, né? Espere porque não é a hora, né? Eu gostaria nessa noite, falar um pouquinho mais e nos aprofundar um pouquinho no tema confiança, né? Nas Forças Armadas, né, existe um famoso atirador de elite. Quem conhece ou já ouviu falar sobre o atirador de elite? Eu acho que todos já ouviram falar, de certa forma, sobre esse profissional, né, esse soldado, esse tenente, não sei ao bem, mas que ele é responsável por ser um atirador de elite, o famoso sniper, né, que quer dizer atirador, né. E também temos uma figura que auxilia esse atirador, que ele é chamado de spotter, né. Qual que é a função do spotter? A função do spotter justamente é observar. Até na aviação também tem uma profissão que chama spotter, que ele faz essa função de observador, né? Mas a gente vai focar nesse spotter que auxilia o atirador essa noite, né? O nível de confiança entre ambos é extremo, né? Porque imagina só, o atirador, ele é responsável por deflagrar a arma ali naquele momento, a bala, né? Apertar o gatilho para que ela alcance o seu objetivo, né? E a função ali do spotter é realmente observar, identificar onde está o alvo e direcionando o atirador. Vai tantos ângulos para a esquerda, tantos ângulos para a direita, abaixa um pouquinho, porque quando ele fazer esse tiro, ele tem que talvez dar o tiro um pouquinho acima para que, de acordo com o nível do vento, a bala abaixe até acertar esse alvo, né? Então guardem bem aí que a gente vai falar, a gente vai usar essas duas funções aí do atirador e do spotter, né, do sniper e do spotter, para trazer algumas reflexões sobre a confiança, né, sobre a confiança que devemos ter no Senhor, tá? Então lembrem bem, o spotter é aquele que observa, que dá a direção ali pro atirador dar um tiro perfeito, né? Há pessoas que são naturalmente muito confiantes, né? Eu muitas vezes me considero confiante, eu sou muito mais empolgado do que confiante em si, né? Mas eu tenho observado, e assim, na nossa história, no nosso ciclo de amizades, a gente percebe que tem muitas pessoas que são muito confiantes realmente, né? Que conseguem ter uma confiança tremenda. E essa confiança, às vezes, muitas vezes não está nem baseada na palavra do Senhor. É uma confiança que ela tem porque ela estudou, porque ela tem um certo currículo, porque ela vivenciou uma certa situação e traz uma certa confiança para que ela tome essas decisões. E ela é muito confiante nesse conhecimento que ela tem, né? A palavra de Deus fala em Provérbios 3, de 5 a 6, ela diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Então, aqui, Salomão cita esse provérbio, né? Falando sobre, né, poxa, não estribes o teu próprio, não coloque a confiança, né, estribada no teu próprio entendimento, né. A palavra estribar significa firmar, né, ela vem muito lá, quem conhece cavalo, quem já andou de cavalo, eu particularmente andei de cavalo uma única vez, que eu tive uma oportunidade num acampamento que teve no AMO, uma temporada de carnaval, tinha uns cavalos lá, e foi a minha única vez que andei de cavalo na vida, né.
E eu me senti muito seguro porque tinha um estribo, né? Então, esses estribos nada mais é para a gente apoiar os pés ali, né? Então, passava uma certa confiança ali, né? E Salomão é muito sábio quando ele traz essa palavra de não nos estribarmos no nosso próprio conhecimento, né? Ele está dizendo que o nosso conhecimento não pode ser a nossa fortaleza, não pode estar a nossa confiança, né? Que a nossa confiança, sim, que ele coloca aqui no versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, que o Senhor endireitará as nossas veredas, né? Confiar no Senhor de todo o coração. Então ele traz essa palavra que é aí que deve estar realmente baseado a nossa confiança deve estar baseada 100% no Senhor. Deve estar baseada em nossa própria no nosso próprio conhecimento, naquilo que a gente entende que é correto, enfim, né? É claro que, poxa, eu não estou falando que a gente não deve buscar conhecimento, é claro, é óbvio que devemos buscar todo tipo de conhecimento embaixo do céu, né? Quanto mais conhecimento, melhor para a gente ter realmente uma certa habilidade para poder falar aquilo que a gente entende que é correto. O que o Provérbios vem dizendo aqui, o que Salomão fala nesse trecho, é que não deve estar baseada a nossa confiança 100% no conhecimento. A nossa confiança tem que ser no Senhor, né? 100% no Senhor. Muitas pessoas acabam, de certa forma, tendo essa confiança no próprio conhecimento. Nós mesmos, né? Eu me coloco como nós nesse momento, porque às vezes a gente esquece de confiar realmente no Senhor e acaba colocando a nossa confiança 100% naquilo que eu acho que é correto, naquilo que eu vivenciei, e esquece às vezes de colocar em oração para saber qual que é a decisão que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E esquece que o conhecimento vivo e profundo tem que estar sempre no Deus eterno, né? A gente deve basear o nosso conhecimento sempre no Deus eterno, né? Que aí deve estar a nossa confiança. Provérbios 9:9 também diz o seguinte: dá instrução ao sábio e ele fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá com prudência, né? Quer dizer que quanto mais conhecimento o sábio tem, mais ele quer ter, né? Por outro lado, o coração do sábio compreende que por si só, ele nada sabe, nada compreende. Então, está dizendo que devemos sim ter esse conhecimento, mas, de fato, não sabemos nada. Por isso que a nossa confiança é do Senhor. A nossa visão é totalmente limitada perante a visão do Senhor. Então, como eu não posso confiar no Deus vivo, né? E confiar nas minhas próprias experiências, nos meus próprios conhecimentos? De forma alguma. Nossa confiança deve estar, sim, embasada e aprofundada no Deus eterno, né? A gente está vivendo um tempo muito complicado, muito dinâmico nas informações, muito dinâmico no que acreditar, no que fazer, né? Esse tempo de pandemia foi muito complicado. E todos nós fazemos planejamentos. Para quem não sabe, eu sou microempresário, já há 7 anos que eu sou microempresário, que eu saí de uma carteira assinada e decidi tocar meu próprio negócio. E sempre venho trazendo planejamento, né? Porque qualquer falha eu posso pôr em risco os ganhos, o meu sustento e os da minha família também, né? Que é o mais importante ali. Por isso que eu me motivo todo dia para sair e buscar o pão de cada dia por conta deles. Eles me motivam a isso. E sempre fiz vários tipos de planejamento, né? E não é diferente nesse momento, antes a pandemia, né? Hoje, na empresa, a gente, para quem não sabe, eu tenho uma franquia da Brastemp, e há 1 ano e meio eu venho discutindo com o meu sócio que a gente não poderia ficar somente aí contando com negócio franquia, né? Que a gente deveria abrir alguns leques naquilo que a gente é bom, e a gente é bom em vender, né? Então, minha profissão é 100% baseada em vendas, eu vendo desde os meus 16 anos. Então, eu tenho vasta experiência, falando de conhecimento, eu conheço, então eu tenho essa habilidade, então eu não tenho que ficar muito confiante em um só negócio. E a gente decidiu abrir um pouco o leque da empresa, né? Decidimos montar realmente uma marca da nossa empresa, fizemos todo o brand da empresa, fizemos logotipo, desenhamos a marca com a ajuda da nossa irmãzinha Claudinete, que nos ajudou bastante nesse processo. E partindo desse princípio, fomos atrás de novos clientes. E, poxa, para nossa surpresa, foi muito bom, foi muito receptivo o mercado. A gente conseguiu vários clientes aí e estávamos em vias de assinar os contratos. Só que a gente não tinha no nosso planejamento que ia ter uma pandemia, né? Toda vez que eu faço planejamento,
eu procuro ser o mais conservador possível, né? Mas ninguém contava com a pandemia. E toda vez que eu faço planejamento, eu não posso deixar de lembrar do meu amigo Johnny, a pessoa mais planejada que eu conheço nessa vida, que tem planilha para tudo, é o Johnny. E eu tenho certeza que nem nas planilhas do Johnny tinha aí um período de pandemia, né? E para nós aqui também não foi diferente. A gente não previa esse período tão duro que está sendo de pandemia. Graças ao bom Deus, a gente não precisou fechar, como muitas empresas do nosso tamanho, ou maiores que a gente fecharam. A gente não precisou demitir nenhum funcionário, para não falar, demitimos um, porque já era no planejamento, não por conta da pandemia, mas a gente ficou em pé, né? Quando começou a pandemia, meu planejamento mudou todo. O planejamento não era crescer, sim se manter vivo, né? E graças ao bom Deus, estamos vivos, estamos em pé, a empresa continua. Voltamos aí há algumas semanas, né? 2 semanas que a gente voltou aí timidamente, e essa semana voltamos um pouco mais forte. A gente, todos sabem, o microempresário, ele não tem tanto um planejamento financeiro de aguentar muito tempo, 3 meses sem faturar, né? A gente não é as Casas Bahia. As Bahia, por exemplo, abriu essa semana as suas lojas e continua, e no período de pandemia, as suas ações valorizaram absurdamente, né? Então, é muito diferente a questão de pandemia para uns e para os outros, né? Costumo dizer que o mar é para todos, né? A pandemia é para todos, mas o que muda são os botes, né? São os botes que cada um tá passando por esse mar conturbado. E para a gente não foi diferente, né? A gente passou por um mar conturbado, mas Deus vem abençoando. Nesse momento, né, de pandemia, assim, claro que a gente fica preocupado com o que será do negócio, mas sempre confiei em Deus. Da mesma forma que quando a gente saiu de Fortaleza, eu deixei um negócio lá em Fortaleza e vim para São Paulo sem ter esse negócio, só com a confiança que Deus ia prover, que Deus ia nos sustentar, e não foi diferente. Essa confiança nos levou a realmente, em momento algum, e até aqui o Senhor tem nos abençoado ricamente. Nada faltou para mim nem para minha família. A gente, pelo contrário, conseguiu desenvolver um outro negócio aqui. Então, assim, então já tinha passado por um certo período, a vinda de Fortaleza para São Paulo me deixou um pouco mais forte para passar por essa pandemia. E graças a Deus a gente voltou, e os contratos que a gente estava negociando lá atrás, todos eles saíram agora. Então, assim, Deus foi maravilhoso. Até aqui, Deus tem abençoado. Mas o ponto, falando um pouquinho sobre esse ponto que a gente falou agora, e se Deus não tivesse abençoado, né? E se, nesse sentido, na bênção que eu queria, né? Poxa, e se fosse da vontade de Deus que fechasse a empresa? Onde estaria a confiança, né? Será que essa confiança, ela estava baseada no planejamento inicial e que sim, ia tudo passar porque eu tenho um bom relacionamento, ninguém vai desistir dos contratos? De maneira alguma, né? Graças a Deus, a minha confiança sempre foi em cima não dos contratos que eu poderia ou não persuadir alguém a fechar. Deus é maravilhoso, Deus tem feito maravilhas, e tem feito maravilhas, principalmente no meu coração e no coração da minha família, confiar plenamente nele, independente da situação. E até aqui, novamente, Deus tem nos abençoado. Frequentemente, há áreas em nossas vidas que temos problemas mal resolvidos, que nos impedem de ter um desenvolvimento e um crescimento na confiança em Deus, né? Muitas razões pelas quais pessoas não conseguem depositar totalmente sua confiança no Deus vivo, né? E preferem apoiar nos seus próprios entendimentos. Como eu disse, eu sou vendedor, então vendo há muito tempo. E assim, toda vez que eu entrei no cliente confiando 100% na minha habilidade de vendas, eu perdi a venda. Então, assim, de alguma forma o cliente colocou uma objeção que eu não consegui colocar, né? E assim, essa nossa confiança, plena confiança, nunca pode ser realmente 100% no nosso conhecimento. Conhecimento, lógico, ajuda, mas a confiança tem que ser em Deus. E toda vez que eu entrei num cliente falando, poxa, eu não sei o que eu vou encontrar, Deus me abençoe, me usa, tu sabes que eu estou preparado, ele sempre conduziu para um bom negócio, sempre, né? E não é diferente para as coisas de Deus também, né? Não é diferente porque quando eu comecei, não tenho tanta experiência em dar sermões, né? Mas a primeira vez que eu fui convidado a dar um sermão, eu estava conversando com o seu Maurício, né? Falei, seu Maurício, estou preparado, estudei, mas estou muito nervoso. Ele falou assim para mim,
O dia que você deixar de ficar nervoso de falar sobre a palavra de Deus, tem algo errado, né? E de fato né? O dia que a gente não ficar nervoso, não ficar com esse temor, às vezes, de ser representado por Deus, né? É porque a gente baseou a confiança 100% no nosso conhecimento. Muitos líderes e evangelistas, ou até mesmo os conhecedores da palavra de Deus, acabam baseando, às vezes, até o seu próprio conhecimento da própria palavra de Deus e se tornam arrogantes, se tornam donos da verdade porque conhecem. E não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos o conhecimento, né? Como eu disse anteriormente, que tenhamos esse conhecimento, mas que sejamos usados pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Que não é eu fale, que não eu evangelize, mas sim que o Espírito Santo, através da minha vida, possa falar, né? E muitas vezes as pessoas acabam tendo uma certa confiança errada e acaba se frustrando, né? E essa frustração elas acabam colocando a culpa em Deus, né? Poxa, colocar a culpa em Deus por ter tido uma decisão errada, né, em determinado momento. E essa confiança, às vezes a gente não enxerga que tivemos uma confiança que não estava baseada em Deus, e sim no nosso próprio conhecimento, no meu próprio eu, né, no homem carnal, né, não estava baseado nas coisas de Deus. E a gente acaba nos frustrando, achando que Deus que falou não, que Deus que colocou essa pedra de tropeço na minha vida, que Deus está colocando uma aprovação no qual não posso carregar. E não é isso que a palavra fala, né? A palavra nos ensina lá em Lucas 11, de 11 a 13, só um minutinho, deixa eu só autorizar aqui. A palavra nos diz, lá em Lucas 11, de 11 a 13, qual dentre vós é pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse é o Deus, né? Deus vivo. Se a nossa confiança está em Deus, a gente tem que ter essa certeza que jamais Ele quer o nosso mal, jamais Ele dará algo mal, né? E voltando à analogia que a gente está fazendo aqui sobre o spotter, Deus é o nosso spotter e nós somos o atirador. Nós temos livre arbítrio para poder atirar a qualquer momento, ouvindo o spotter, né, que é Deus, que está ali através do Espírito Santo sussurrando no nosso ouvido, falando conosco através da palavra, para a gente tomar a decisão correta, ou a gente pode agir por nós mesmos. Imagina só o spotter, ele fez todo o treinamento de tiro, mas ele tem a visão limitada, como nós, né? Então ele está enxergando até determinada distância aquele tiro. Mas ele pode tomar a decisão. Eu não vou ouvir o spotter. Eu estou vendo o alvo, eu tenho certeza que eu vou dar o tiro certeiro. E ele pode tomar a decisão de dar esse tiro certeiro. Pode ser que acerte, mas muitas das vezes pode ser que ele erre. E ele pode comprometer toda uma missão, pode até matar uma pessoa errada, atirar numa pessoa errada, e pode colocar todos os soldados que estão na retaguarda do time dele ou do país dele em risco por conta disso. Para nós não é diferente. Quando não ouvimos a palavra de Deus, quando não confiamos, não depositamos a nossa confiança em Deus, podemos tomar as atitudes mais errôneas de nossas vidas. Mais errôneas. A gente tem que ouvir, a nossa visão, como a do atirador, ela é limitada, a gente enxerga a poucos quilômetros no máximo, mas o spotter que está ali, olhando, falando, calma, não atira agora, posso atirar? Posso atirar? E Deus está falando, não é o momento, espera, ou não atira, aborta a missão, mas não, eu estou aqui para isso, e a gente acaba tomando a decisão contrária. Então, a nossa confiança tem que estar realmente no nosso spotter, que é Deus. É a palavra de Deus, é Deus através do Espírito Santo nos direcionando para fazer o correto. Davi sabia muito bem sobre confiança no Senhor, quando ele diz lá no Salmo 86. Inclina, Senhor, Salmo 86, 1 ao 6. Ele diz assim, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou idoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo e continuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo.
abundante e em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, entende e atende a voz das minhas súplicas. Fica claro nessa oração para Davi a confiança que ele tem em Deus, a confiança que ele tem no spotter, né? Que é o Deus vivo, né? Antes dele tomar qualquer atitude, ou até mesmo para consertar uma atitude errada que às vezes a gente toma, e a gente tem que ter essa confiança em Deus, porque Ele sabe o melhor para nós. Queria ouvir um pouco de vocês, alguns comentários, vou abrir para os comentários agora, para a gente entrar um pouco mais, tirar alguns exemplos sobre essa analogia do atirador com o spotter, né? Quem quiser falar, por gentileza, abra o áudio e comente, não fique acanhado. Boa noite, Gusto. Fala, Serginho. Tudo bem? Tudo bem. Muito legal esse papel aí do atirador, que a gente pode ver também, a nossa confiança, nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas na Terra, para a gente ter confiança, nós temos que aprender a ser interdependentes. Porque quando a gente é criança, a gente é dependente. E a gente vai crescendo. Quando a gente chega adulto, como a gente não sabe tudo, e nunca vamos saber tudo, porque só Deus é onipotente, nós vamos precisar de outras pessoas. Como você colocou do atirador, né? O outro dá o sinal para atirar. Se ele decidir atirar sem a ajuda do outro, ele vai fazer uma escolha e vai ter uma consequência. A escolha ele sempre pode fazer, mas a consequência ele não pode escolher, porque ele pode errar como pode acertar. Né? Então a gente precisa ter essa interdependência talvez com os irmãos, com a igreja, porque a gente não consegue resolver tudo sozinho. Verdade. Obrigado, Serginho, pelo comentário. A gente vive em tempos, quando a gente fala de conhecimento, a gente está nos tempos do Google, né? Porque as informações estão tudo na nossa mão, ultimamente, né? Então, hoje a gente tem coach, especialista de qualquer assunto, né? Qualquer pessoa consegue ir na internet, de certa forma, se informar e acabar falando que é especialista e confiar naquela informação, né? A gente acaba nos frustrando com vários outros tipos de confiança. A gente... vamos falar um pouquinho de política, sem polêmicas, tá? Mas a gente acaba confiando, por exemplo, em governos de esquerda, a gente coloca toda a nossa confiança e agora vai mudar, e a gente acaba nos decepcionando, né? A gente também coloca agora no governo atual, um governo de extrema direita, onde vai mudar, vai acabar a corrupção, e muitos também acabam se decepcionando. E quando a gente para pensar, esse conhecimento, esses diálogos, tudo isso que a gente vem buscando, que todo mundo entende de tudo agora, a gente baseia a nossa confiança em homens, né? A gente baseia a nossa confiança no líder de esquerda, a gente também baseia a nossa confiança no líder de direita, e a gente acaba nos frustrando. Onde a palavra diz que a nossa confiança tem que ser única e exclusiva em Deus, né? Única e exclusiva. Essa é a nossa confiança. Porque a gente está inserido dentro desse mundo, isso é fato, né? A gente espera viver bem dentro desse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa Jerusalém é celestial. A gente não pode realmente viver como viviam no judaísmo, né? Que as bênçãos, elas eram terrenas, né? Eles esperavam realmente uma terra prometida, então dependia muito de uma confiança terrena, né? De certos governantes, enfim. A nossa confiança, ela é celestial. E Deus, né, Jesus Cristo fez isso por nós, ele já nos deu essa herança. Vamos viver na Jerusalém celestial, porque Deus já nos deu tudo. E aí a gente, às vezes, fica limitado ao nosso próprio conhecimento e deixa de confiar em Deus. Mas é um Deus que deu tudo que ele tinha por nós. Nós éramos os piores dos pecadores e não tinha esperança nenhuma. E Deus nos deu Jesus Cristo, que morreu na cruz e nos deu a salvação. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Nossa esperança é na Jerusalém espiritual. Nossa esperança são em bênçãos espirituais. A palavra em momento algum diz, a palavra de Deus em momento algum diz que vamos ter dias fáceis nessa terra. Pelo contrário, vamos passar por várias provações, mas devemos nos manter firmes,
porque a nossa esperança está em Deus, tá? Esperança totalmente espiritual, né? A nossa confiança também, a vitória às vezes está na declaração, né? A gente lembra de Davi com Golias, né? Que ele disse? Ele disse que certamente Deus entregaria aquele gigante na mão dele, né? Não que ele não pôs fé na força dele, mas na força de Deus. Né? Então todos nós a gente tem uma declaração forte para fazer, visualizar a vitória com fé em Deus, né? Porque o que é impossível para nós é sempre possível para Deus, né? Então, a palavra de Deus é muito clara quando diz que se a tua felicidade está baseada nas coisas deste mundo, né, nas coisas do homem, somos os mais infelizes. Então, realmente, se a gente fica preocupado realmente com o país, com o andamento de tudo por causa da política e tal, mas nós, na condição de cristãos, tínhamos que estar felizes e está tudo nas mãos do Senhor, é acreditar realmente. Muito bem colocado, né, da forma que você colocou. Mas é isso, se nós esperarmos nas coisas deste mundo, somos os mais infelizes. A palavra afirma isso, né? É isso. É Sônia do Israel, Sônia Souza. Oi, Sônia, tudo bom? Então, aqui em casa, a gente aprendeu assim que, tanto eu e Israel, para decidir alguma coisa, não importa se a gente vai dar a resposta hoje, nós não damos. A gente ora primeiro e confia no Senhor. Porque se não for para dar certo, o tempo é de Deus, não é nosso. Então, nossa confiança tem que estar no Senhor, né? Em primeiro lugar. Porque se a gente não ora para aquilo, como que a gente vai esperar a resposta do Senhor? Então, esperamos no Senhor. Como você falou, o tempo é de Deus, né? Sim, a gente acaba ficando, às vezes, até ansioso, porque às vezes a resposta de Deus é espere, né? Isso, de certa forma, a gente acaba não descansando no Senhor, né? No sentido de esperar a resposta, ou de esperançar, né? Naquela resposta de Deus, e a gente acaba ficando ansioso, né? E essa ansiedade nos gera N problemas, né? A gente, sim, deve colocar todas as nossas súplicas nas mãos de Deus e descansar. A gente tem que confiar. Da mesma forma que eu usei aqui do spotter, assim, o spotter vai chegar, às vezes tem atirador de elite que ele passa a madrugada lá em posição do lado do spotter, passando e fica, às vezes, 24 horas sem tomar nenhuma ação, porque o spotter está falando, não é o momento, não é agora. Da mesma forma é com Deus, né? A gente deve realmente descansar no Senhor, colocar toda a nossa ansiedade no Senhor, para que, e às vezes, assim, pode chegar num momento, né, que a gente vai esperar por muito tempo e vai ser não a resposta. Como também pode acontecer, trazendo de novo essa analogia com o spotter, né? Ele pode continuar ali, vai ficar 24 horas lá e chegar no final ali, poxa, todo cansado, o spotter fala, ó, aborta a missão porque o alvo não veio, por exemplo. Então, assim, isso, se a confiança não está realmente no objetivo, no caso ali, falando dos soldados, né, o objetivo é ganhar a missão, se é para atirar ou não, o importante é que a missão seja bem sucedida. Conosco é a mesma forma, a gente deve confiar, a nossa missão é viver na Jerusalém Celestial, e para isso é só nos mantermos firmes no Senhor, porque isso já está ganho. Jesus já venceu tudo para nós e a gente só tem que realmente descansar. É muito difícil porque muitas das vezes não estamos com um relacionamento muito bem com Deus, não estamos aprofundados, o nosso relacionamento não está tão íntimo com Deus, e isso acaba nos derrubando, né? A gente acaba ficando muito preso a este mundo, muito preso a esperança que esse mundo nos oferece, né? Ô, Guto. Oi. Israel. Ouve, ó Israel. Essa dependência que você falou, né, do ser humano, dessa dependência do ser humano para com Deus, na verdade, todos os seres humanos, acho que até mesmo aquele ateu, eles, no fundinho, todos nós sabemos que somos dependentes de Deus, né? Uhum. Mas você usou uma palavra aí agora, bem há pouco, né, que é difícil, né? Uma coisa é você saber que você é dependente, outra coisa é a dificuldade de nós trabalharmos com essa dependência. Isso tem que ser trabalhado em nossas vidas, para que essa confiança nossa aumente
Isso tem que ser trabalhado. Não adianta só aquele pequeno achismo e ficar no achismo. Não é questão de achismo, é questão de se trabalhar, né, lá dentro de cada um de nós, né, essa dependência, essa confiança, né? E confiança vem do ouvir a palavra, de entender, compreender a palavra, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Como você deu um exemplo lá, né? Todas as vezes que você foi lá fazer uma vendinha lá que você achou que estava já resolvido aí com a sua lábia, não deu certo, né? Quando você pôs a confiança no Senhor, e isso aconteceu comigo. Muitas vezes o que você falou já aconteceu comigo. De eu ir lá no cliente e lá na recepção eu já pensar comigo, né? Deus, seja comigo lá que nesse trabalho lá que eu vou lá tentar fechar. E Deus, né, sempre respondeu, veio a resposta do Senhor, né? Mas é algo para ser trabalhado, é algo difícil, né? Porque aquele sentimento de dependência já está dentro de nós. Agora resta nós trabalharmos isso em nossas vidas. Ah, sim. Você falou da venda, né? E muitas das vezes, assim, a gente mesmo orando, confiando em Deus, às vezes a resposta daquele negócio é não, né? E aí, assim, poxa, você fala, poxa, Senhor, eu coloquei nas tuas mãos, dei aquele show e foi não, né? Mas a nossa confiança tem que estar sempre, quando é negativa também, né? Como a gente discutiu anteriormente. Aí, às vezes eu penso assim, esse cliente ia cancelar, então por isso que foi não agora, por isso que Deus não deixou que fosse essa venda. Então, e de fato quando a gente começa a analisar as coisas, toda vez que a gente recebe um não de Deus em determinado momento, e lá há muito tempo a gente vai dar risada daquela situação que foi não, a gente começa a enxergar o que não enxergávamos na época, né? E Deus, como um spotter maravilhoso, ele já tinha visto que aquele sim, se ele desse aquele sim, ia ser errado lá na frente, né? E quando nos deparamos numa situação futura, a gente enxerga como Deus foi maravilhoso, como foi bom ele ter me falado não naquela época, não é verdade? Guto, é a Mary. Oi, Mary. Escuta, eu só queria citar que eu gostei muito do exemplo que você usou de 2 soldados, um spotter e um sniper, porque são soldados, então eles têm um treinamento muito duro para chegar nessa posição. Sim. E nós somos soldados de Cristo. Então eu gostei dessa analogia que você fez, que nós temos que estar preparados, que nem o Israel falou, temos que estar prontos para responder para as pessoas a razão da nossa fé, e dessa forma também demonstramos a confiança em Deus, como soldados. Amém. Ô Guto, Serginho de novo. Oi, Serginho. Então, falando em termos espirituais, os nossos irmãos que partiram, eu posso dizer que acompanhei todos. Neles eu vi a plena confiança em Deus, porque o momento de morte é onde você vê as pessoas espirituais, né? Ver o seu Nelson, por exemplo, fazendo louvor de cadeira de rodas da igreja, o da visão, indo em reunião dos homens, de madrugada, e o Wagner ajudando ele, para ele dar aula para nós, e vigília, na verdade, a Mília Rodrigues, a Antônia, eles não estavam preocupados, porque a gente não pode levar nada desse mundo, né? Nós vamos deixar tudo. Porque a gente vai vendo, que a gente vai tendo confiança em Deus, à medida que a gente vai tendo coisa aqui nesse mundo, e a gente fala assim, poxa, essas coisas aqui não me deixam tão feliz por muito tempo. São conquistas materiais, né? A gente às vezes se preocupa muito com... A gente tem que ter o sustento, evidentemente, mas a nossa confiança está mesmo quando a gente fala, poxa, Senhor, obrigado, está na sua mão. Vai ser como o Senhor quiser, não como eu vou querer, né? Mesmo que não dê certo, eu sei que o Senhor sempre tem o melhor para mim, né? Então a gente vai aprendendo. E depois, vou te dizer, com muito tempo, quando a gente vai ficando mais velho, que a gente vai aprendendo a saber o que é sucesso. Sucesso envolve vários campos da vida, né? E um sucesso, às vezes profissional, pode comprometer todos os outros. Então a gente não é sucesso, a gente é fracasso, né? Porque são tantos campos que a gente tem que atuar, né? Então a gente não consegue ser bom, excelente em uma coisa, deixando as outras por fazer, né? Então a gente tem que procurar ser bom em tudo, né?
Sim. E às vezes bom não é suficiente, né? Porque o bom é inimigo do ótimo, né? Então a gente tem que procurar fazer as coisas sempre da melhor maneira possível, né? E às vezes a gente também tem que tomar o máximo de cuidado para não embasar, talvez, a minha confiança como se fosse a vontade de Deus, né? Não sei quem, alguém comentou aqui de Saul, mas tem uma parte que Saul vai lá e derrota um exército lá e acaba trazendo os despojos de guerra, né, que não era para trazer, Deus falou que era para deixar tudo lá, não era para deixar nada vivo, e ele acaba trazendo e servindo de holocausto, né, como se fosse agradar a Deus, né, e tem a parte que fala que, poxa, será que Deus se agrada mais da obediência ou do holocausto, né, e assim, resumidamente, poxa, às vezes a gente quer tanto alguma coisa, a gente baseia tanto a nossa confiança no nosso próprio querer, no nosso próprio conhecimento, e acaba embasando isso como se fosse a vontade de Deus, né? A gente tem que tomar esse cuidado realmente, e tá muito ligado, muito com uma intimidade muito boa na palavra do Senhor, para poder tomar as decisões corretas e entender qual que é o momento que eu estou sendo, de certa forma, arrogante, baseando a minha confiança no meu próprio conhecimento, na minha própria vontade, e deixando de lado a obediência e a confiança no Senhor. Ô, Guto, o Serginho falou aí daqueles que já se foram, né? E eu tenho que compartilhar algo que aconteceu comigo. Há 20 anos atrás, né, morreu o seu Alan Duto. E eu encontrei o seu Alan, eu acho que num acampamento, um pouco antes dele morrer, aí alguns meses ou algumas semanas. E conversando com ele, ele me falou: Israel, eu me sinto mais que vencedor. Né? Ele já estava de bengala, já capenganho, né? A saúde já estava bem debilitada por causa do câncer, né? Já tinha ido aos Estados Unidos, já tinham feito exame lá, viu que não tinha jeito mesmo, né? Meu filho médico, né? Já tinha procurado todos os recursos e ele viu que a saúde estava findando e ele vira para mim e me fala: Israel, eu me sinto mais que vencedor. E isso ficou marcado na minha vida. Helena. Oi, Helena. Tudo bem? Tudo bem, você? Guto, falando de confiança, você citou um salmo, eu vou citar um outro salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 121, que fala dessa confiança, né? Que Deus, ele está com a gente o tempo todo, independente do cenário. Tem que descansar nele, né? Então, eu penso assim, se a gente tem momentos de ansiedade, a gente falando assim, no caso da pandemia, tudo, mas esse salmo, a gente meditando nele, a gente percebe que Deus, ele é o nosso socorro. Na verdade, ele já fez tudo para nós, né? Jesus morreu e ressuscitou. Está tudo ganho, só que nós ficamos tão focados nesse mundo, esquecemos de olhar o que é realmente o nosso propósito aqui nessa vida. Então, por isso a gente fica ansioso, a gente fica inseguro. Então, eu vejo que esse Salmo 121, a gente meditando nele, deixa bem claro que a gente pode descansar sossegado, porque Deus já fez tudo por nós. Amém. Oi. É o Maurício. Oi, seu Maurício, como vai? Estamos bem, graças a Deus. Então, doutor, eu gostaria de citar um exemplo de confiança que você falou de Abraão. Quando Deus falou para ele: você vai ser pai de uma grande nação. Talvez até as pessoas poderiam sorrir dele. Como ser pai de uma grande nação se a esposa era estéril, ele avançado em dias, ela também, mas ele confiou em Deus. E um outro exemplo também de confiança que eu vejo é Isaac orar 20 anos pela esposa que era estéril. Eu fico imaginando alguém orar todo dia durante 20 anos, sem perder, assim, durante 20 anos ele orou pela esposa. Então, momento, assim, da pessoa confiar. Não sabe quando vai acontecer, mas ele sabia que podia confiar em Deus. Né? Verdade.
Bom, pessoal, vou encerrar aqui. Encerrar com uma oração.